Parceiro, é incrível como o pessoal consegue ver tudo pela ótica negativa. O Brasil fechou essa data FIFA para jogar com as duas melhores seleções do continente asiático. Coreia do Sul, um amasso, 5-0 fora de casa, e agora vai enfrentar o Japão, que é uma seleção num degrau a mais que a Coreia do Sul, mas que, pô, mano, eu só vejo o pessoal desdenhando da atitude, da postura, da forma que a seleção brasileira jogou contra a Coreia do Sul fora de casa. 5-0, se goleia, o pessoal critica que não pode se empolgar. Se ganha apertado, tá uma porra, puta que pariu. Contra os coreanos só ganhou de 1-0. Se perde ou empata, meu Deus do céu, demite o Carleto Ancelotti. A gente vê o pessoal falando aqui, ó, ganhar da fraca Coreia do Sul não quer dizer nada. Um Brasil que não empolgava contra ninguém, não conseguia criar oportunidades, chances, jogando contra qualquer catada aí de seleção. O Brasil ia mal. Quando joga bem, quando demonstra futebol, não pode elogiar, não pode falar, caralho, o Brasil tá jogando bola, porque não, é a fraca Coreia do Sul, que já é uma seleção que vai estar na Copa, é seleção de Copa. A gente vai vendo ali as grandes seleções da Europa penando pra ganhar de, pô, seleções que não vão tá lá, tá ligado? E o pessoal ainda rotula como prováveis campeã da Copa do Mundo. Eu fico maluco. Pra que tanta empolgação? Não, ganhou de 5-0 fora de casa dos caras? Tem que criticar. 5? Porra, mano. Podia ser 10. Que isso? Como não fez 25 gols no primeiro tempo? A gente vê aqui, ó, o Luiz Carlos chegando e falando. Vamos ver o Brasil goleando França, Espanha, Inglaterra e Alemanha. Seleções que vão estar brigando por vaga e título de Copa do Mundo. Aí sim fico entusiasmado. Absoluto cinema. Essa seleção não tem nem como pensar em ser campeã mundial, na minha opinião. Beleza, respeito sua opinião. Só que, paizão, eu acho que você não tá vendo Inglaterra jogar, a Alemanha jogar e a tal da França jogar. Se você vê o jogo da Inglaterra, da Alemanha e colocar eles como postulante a título, ferrenhamente, puta, tá super acima do Brasil, você tá com o olho no teu bumbum. Me desculpa, rapaziada. A Inglaterra, às vezes, mano, ganha de Gibraltar, sei lá o nome daquela porra, de 1-0 em Wembley. Você vem me falar que tá num patamar bem acima? A Alemanha não convence há muito tempo, apesar que eu gostei da Eurocopa da Alemanha. Foi eliminada ali pra Espanha na mão grande. É uma seleção que tá demonstrando, mas eu não coloco muito acima do Brasil. A França, uma minhaca danada. Se o Brasil ganha de 5-0 da Coreia do Sul, lá na Coreia do Sul, o que você vai me falar de uma França que tem seus talentos individuais, mas penando pra ganhar em casa do Azerbaijão? Se é o Brasil que vai fazer o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo contra o Azerbaijão, é foda, tá? Daqui eu coloco a Espanha disparada à frente dessas todas, mas, mano, França tem muito talento individual, Inglaterra tem muito talento individual, Alemanha não tem tanto, mas tem bons jogadores, mas nenhuma dessas aqui é supra-sumo das seleções, tá ligado, rapaziada? Tipo aqui como o central do Braga tá falando pra gente ver, Inglaterra goleia San Marino, aqui ó, Gibraltar. Nossa, eles estão favoritos à Copa do Mundo, puta que pariu, fudeu, ninguém segura os homens. Brasil desfilando contra a Coreia do Sul, que de fato, cara, não é nada daquilo. Mas na última Copa do Mundo já teve Copa que ganhou de Alemanha, já teve Copa que ganhou de Portugal, e a gente vai lá, mete 5-0. Não pode elogiar, paizão. Não pode elogiar, paizão. Não, galera. Contra a Coreia, a seleção fraca. Até eu. Aqui o Vitor Sérgio Rodrigues, ele doutrinou nos argumentos quem fala esse bagulho de seleção. Eu vi uma parada dele falando no The Placa que o ciclo da Copa de 2014, como o Brasil era o país sede, já estava classificado, naquele ciclo enfrenta Holanda, enfrenta Inglaterra, enfrenta a França. Foi o ciclo de Copa do Mundo onde o Brasil mais enfrentou seleção campeã do mundo. Terminou com 7-1, tá ligado? É complicado. Espanha enfrenta também ali na Copa das Confederações. Vitor Sérgio Rodrigues trouxe, falou isso daqui, ó. Enfrentar as seleções de elite é excelente. Tem que acontecer mesmo, como deve acontecer Brasil e França em março. Mas não garante nada. O início da era Dorival, pô, isso daqui é uma verdade absoluta. Foi uma vitória contra a Inglaterra em Wembley e o empate que poderia ter ganho contra a Espanha no Santiago Bernabéu, que só não foi vitória por causa de 2 pênaltis mandrakes para os espanhóis. Não é a Espanha, o tic-tac absoluta, a melhor seleção do mundo? Calma aí, né, mano? Tem que respeitar a seleção brasileira. E depois vimos a realidade na Copa América, que foi uma desgraça completa. O Brasil é eliminado para a Colômbia nos pênaltis, alguma coisa assim. A Argentina enfrentou um europeu, a Itália, nos 3 anos anteriores na Copa do Mundo de 2022 e foi campeã. Não tô chegando aqui falando, rapaziada, que de fato é ruim enfrentar as grandes e é melhor enfrentar as menores.
Não, mano, se é um time que você tá vendo que tá jogando bem, você tem que elogiar, não importa o contexto. Tem que ser um pouco mais comedido, porque de fato é a Coreia do Sul. Mas, mano, a Coreia do Sul não é essa baba toda. Quantas vezes aí você tá vendo ser goleado de 5-0 enfrentando as grandes? Uma facilidade, o Brasil não sofreu. A defesa do Brasil não foi testada. Muito positivo isso daí, sobre conter muito bem o adversário. Quando a gente vê aqui, ó, isso daqui, pô, pra mim vai ser um jogaço, tá? Brasil e França, esse daqui foi o último jogo contra o Azerbaijão, que tem o quê? Mainan, Saliba, Upamecano, Theo Hernandes, Malo Gusto, Thuram, Rabiot, Coman, Olise, Ekitike e Mbappé. Pô, vou falar pra vocês, tem bons nomes, mas a seleção francesa, ela já foi muito mais pica, né, rapaziada? Teve uma época que era Mbappé, Pogba, Griezmann, raramente ali em algumas ocasiões tinha o Benzema, porque ele sempre ficou meio fora, tinha um Coman mais no auge, tinha um Kanté também no auge, já foi muito mais temida. Pô, os caras aqui, quando a gente para pra ver, rapaziada, cadê a parada aqui, ó, do gol? A França passando sufoco pra ganhar do Azerbaijão, puta que pariu, se fosse o Brasil iam falar demais. Conseguiu abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo. Aí depois ali faz 3-0 jogando em casa. Mas é um time da França que você vê que é meio preguiçoso. Mas quando é jogo grande, Copa do Mundo, definitivamente esse elenco da França é uma outra parada. E aqui, ó, quando a gente vai vendo, vai ter o Brasil e França em março. Só que eu queria falar pra vocês que aí o segundo jogo vão ser 2 amistosos contra 2 equipes europeias, 2 seleções europeias. Brasil e França já tá fechado. E aí tem outras 3 possibilidades que o Vitor Sérgio Rodrigues trouxe e eu vou mostrar pra vocês. Brasil e França, e aí podemos ter um Brasil contra a Croácia, Brasil contra a Holanda ou Brasil contra Portugal, trazendo aqui o Vitor Sérgio Rodrigues. Vamos ver essa parada, porque aí sim eu quero ver o pessoal reclamar se o Brasil for bem nesses dois amistosos. Bora ver essa paradinha aqui, o que ele tem pra falar? E quais seriam essas seleções europeias? Uma delas tá praticamente certo que é a França. Esse amistoso só não foi anunciado ainda por uma razão. Qual razão? A França ainda não está classificada para a Copa. A França pode até se classificar para a Copa na terça-feira. Na segunda-feira. A França pode se classificar para a Copa na segunda-feira. Esse é o grupo da França, tá? Grupo D. A França tem 9 pontos, a Ucrânia tem 4, a Islândia tem 3 e o Azerbaijão tem 1. Se a França se classificando ou segunda ou em novembro, a França será um rival do Brasil no amistoso de março. Qual seriam outros? Segundo as informações da imprensa europeia, o Brasil tem possibilidade de enfrentar Croácia, Portugal ou Holanda, sendo a outra seleção. Aqui é mais o alto nível, tá, rapaziada? Brasil e Portugal, pô, acho que seria muito foda, cara. Vamos ser sinceros, Croácia a gente já enfrentou pra caramba, mano. Fomos eliminados na Copa do Mundo e tudo mais, mas já enfrentou em 2014, já enfrentou agora em 2022. Eu acho que o Holanda e Portugal, eu queria muito mais ali Portugal, mas Holanda também seria maneiro. Tem ali um sistema defensivo legal, Van Dijk. Quantas vezes a gente teve aí um Brasil e Portugal? Faz muito tempo, cara, muito tempo. Quando a gente vê ali, teve um que eu já vi uns highlights, melhores momentos. Brasil e Portugal, acho que lá em 2008, ainda tinha um Papai Cris jogando, acho que foi o 5-2 pro Brasil, doutrinou naquele jogo. Mas agora é uma outra parada. Vamos ver aqui também o Jorge Igor, o que ele tem pra falar? Legal você se medir contra essas escolas de continentes diferentes, porque você vai cruzar com essa galera na Copa, você não vai cruzar só com o europeu. E aí, março, vai ter jogo com a França. Esse é o jogo que eu tô aguardando com a maior expectativa do mundo. Brasil e França, é outro nível, é outra parada. E pode ser Brasil e Holanda ou Brasil e Croácia. Holanda ou Croácia, para definir quem vai ser o segundo adversário europeu do Brasil em março. E depois a convocação, meu velho. Então faltam 5 jogos. E eu entrei nessa data FIFA um pouco angustiado. Falei, cara, faltam só 6. Pô, nós não temos uma cara de time ainda. A gente não sabe se é 4-3-3, se é 4-2-4, se você vai jogar com 9, se vai jogar sem 9, se deu certo isso, se deu certo aquilo. Meu Deus, o tempo é curto. Hoje tivemos bons sinais. Alguma coisa está acontecendo. Um caminho possível nós já temos. Talvez não seja o caminho definido, nem seja um caminho único em termos de esquema tático na cabeça do técnico da seleção. Mas existe um caminho ali. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Existe um caminho, existe uma evolução.
Eu só acho chato o pessoal ficar desmerecendo, porque, pô, aí a sua régua vai ser o quê? Você só vai poder avaliar o desempenho da seleção brasileira, mano, nos 4 anos que são o ciclo de Copa do Mundo. Em 2, 3 jogos, às vezes, que pega jogo grande, às vezes nem tem isso no ciclo inteiro. Mas quando a gente vê aqui, ó, antes dessa data FIFA de março, o Brasil vai enfrentar Tunísia e Senegal. Aí Tunísia realmente é muito abaixo, tudo mais, acho que não vai estar na Copa do Mundo, mas Senegal, eu vi essa parada aqui, ó, seleção senegalesa, rapaziada, interessante, tá? Entendi que por muito tempo foi ali o goleiro do Chelsea, tá lá na Arábia Saudita, Diatá, NAKT, que eu acho que joga na Premier League, Koulibaly, que tá no Al Hilal, esse Diouf, eu não sei quem é, Sar, eu acho que é do Tottenham, Gueye, tava no Paris Saint-Germain, acho que agora também tá na Premier League, Ndiaye também Premier League, Sar, acho que é Premier League também, Nicolas Jackson foi pro Bayern de Munique, agora era do Chelsea, e o Mané, lá do Al Nassr. Ah, aqui tem, ó, pra gente ver, todos jogando praticamente na Europa, ó. Aqui é do Al Ahly, eu acho, né, da Arábia Saudita, e o Sané do Al Nassr. O resto, tudo na Europa. Bayern, Everton, Tottenham, Crystal Palace, Mônaco e West Ham. E aqui o Al Hilal, né, que era do Neymar também. É um puta de um time, tá? Aqui é um baita de um teste também. Então a gente já vai vendo. É um Brasil contra a França, é um Brasil contra a Croácia, Portugal ou Holanda, e Brasil aqui também contra Senegal, um dos últimos testes antes de chegar à Copa do Mundo. Acho bem positivo, vai ser muito da hora de acompanhar, e aí sim, o pessoal vai deixar avaliar, né? Vai deixar avaliar, vai deixar elogiar ou vai deixar criticar. Vamos tá permitido fazer isso? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, bons testes, últimos testes ali para a Copa do Mundo de 2026. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, e se quiser vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.